Isso mesmo, para a gente fechar a semana, fechar a sexta-feira muito bem, vem com a Suprema na área, você pode acompanhar a gente ao vivo na 100.1 e também a cores aí nas lives, nas nossas redes sociais, Rádio Cidade JF e também no Instagram da Suprema. Hoje a gente vai conversar com o doutor Rodrigo Guerra, mais que conhecido aqui da galera da Suprema, do Vem com a Suprema, coordenador do curso de Odonto da Faculdade Suprema. Bom dia, doutor. Seja mais que bem-vindo. Bom dia, Aninha. Bom dia a todos. É um prazer sempre muito grande estar aqui. Mais uma vez, obrigado aí por considerarem meu nome para estar aqui, esclarecendo algumas coisas, fazendo esse bate-papo tão gostoso que é. Exatamente. Hoje a gente vai falar sobre Dia Mundial da Saúde Bucal, que é comemorado justamente nessa sexta, dia 20 de março. Para a gente começar, doutor, qual que é a importância dessa data? Você acha que ainda é importante falar sobre saúde bucal e certos temas, certos mitos em 2026? Pois é, Aninha, eu acho que esses marcos, né, eles trazem uma importância muito grande, porque na verdade é uma maneira de chamar atenção para um tema tão fundamental que é o cuidado com a saúde bucal, né? O que a gente vê cada vez mais é o entendimento da população que o cirurgião dentista não é aquele que cuida só do dente. Na verdade, a boca, ela traz consigo uma importância, uma relevância muito grande para a saúde bucal, né? Eu gosto muito de falar com as pessoas que a boca é a porta de entrada da saúde, mas ela pode ser da doença também. Então, o Exatamente. cuidado com os dentes, com a língua, com a bochecha, com a cabeça e com o pescoço de um modo geral, ela traz sim uma importância. E eu acho que ter uma data, então, que de alguma forma remeta a isso, eu acho que é muito importante. Eu entendo mais como uma possibilidade de chamar a atenção para o cuidado com a saúde bucal. Então, eu acho muito legal isso, assim. Perfeito, doutor. Atualmente, quais as doenças que mais preocupam em 2026? Então, Ani, infelizmente, né, talvez eu acho que eu possa falar infelizmente, as doenças que mais acometem a cavidade bucal ainda persistem. A número um é a cárie, e depois as doenças da gengiva, né, que podem se dividir lá em pequenas gengivites ou doenças periodontais mais agressivas, que fazem, inclusive, a perda dentária. E aí, junto, eu trago, né, assim, a perda dentária precoce é também uma doença relevante que a gente precisa cuidar. E é uma pena você ver um indivíduo jovem perdendo dentes, né? Então, é grave isso. E eu acho que, não chamando tanto atenção quanto a cárie, quanto a doença das gengivas, o câncer de boca também é uma patologia que precisa ser olhada, e o cirurgião dentista tem esse papel, porque o câncer de boca ele pode ser de origem primária, ou seja, ele pode começar na boca, mas ele pode ser uma metástase de um câncer sistêmico. Então é importante esse cuidado periódico ao cirurgião dentista para avaliar não só o dente. Mas, infelizmente, a doença número um hoje da cavidade bucal permanece, continua sendo a cárie. Ótimo. Doutor, ótimo sim, né? É triste. Hoje, a gente conta com alguns artifícios, né? Por exemplo, tem implantes, lentes de contato. Como que esses métodos, né, essas tecnologias, elas chegam, elas, né, atuam no trabalho de um dentista hoje? Isso é positivo? Tem algum ponto que tem que ter cuidado, doutor? Então, Aninha, a sua pergunta é muito boa, né? Porque, na verdade, assim, a sociedade acaba ditando alguns hábitos, né, a cultura ela vem associada a alguns hábitos e isso, inevitavelmente, reflete no dia a dia profissional, né? Então, quando eu me formei lá há 25 anos atrás, era talvez inimaginável você pensar em lentes de contato de porcelana que imitam a lente do olho, né, para você mudar o sorriso. E hoje é uma demanda que está aí. A própria harmonização facial, né, que era um tema, talvez, que ninguém discutia tanto lá atrás, e até com a própria medicina, né, quem faz essa parte, se é a cirurgia plástica, se é o cirurgião dentista. Então, eu acho que alguns hábitos eles vêm crescendo e eles passam a ser importantes à medida que a cultura vai mudando também, né? Boa. Até aproveitando o seu gancho, eu acho que hoje a gente vive um momento, né? As canetas emagrecedoras estão aí, a sua utilização está aí, e a gente vê, né? Já existem alguns estudos mostrando o tipo de alteração que esse medicamento pode gerar na cavidade bucal. Olha. Então, a redução do fluxo salivar, né? Tem alguns artigos que começaram a mostrar, inclusive, alterações estruturais na hidroxiapatita, que é o tecido que está ali dentro do dente, né? O dente é formado basicamente por hidroxiapatita. Ótimo. Então, assim, você vê que a cultura traz
mudanças de hábito e essas mudanças nem sempre a gente tem as respostas imediatas para aquilo, né? Então, as canetas emagrecedoras são um grande exemplo, né? É algo relativamente novo e as consequências da sua utilização começam a aparecer agora. A própria harmonização facial, as lentes de contato. E, naturalmente, né, Aninha, isso precisa ser supervisionado, isso precisa ser acompanhado pelos profissionais da saúde, né? Então, eu acho que eu te respondi. Respondeu? Então, doutor. tá. É porque eu acho que é isso, né? Não é, a sua pergunta é uma pergunta difícil, porque ela traz consigo algo que é cultural, né? Talvez daqui a alguns anos a gente não precise discutir mais a utilização de algum medicamento ou outro, ou de um próprio hábito. Então, a reabilitação dos pacientes que perderam os dentes lá com os implantes, por exemplo, é algo relativamente novo. Nós estamos falando de 40, 50 anos. Na área da saúde, isso ainda é considerado novo e a gente ainda não sabe com toda certeza as consequências a longo prazo disso. Por isso, o monitoramento periódico é fundamental. Perfeito. Doutor, você falou, né, sobre essa relação do corpo com a boca, que muitas doenças, né, às vezes começam ali pela boca. Quais seriam essas doenças? Elas são cometidas, às vezes, por algum erro que a gente faz na hora de escovar, de passar o fio dental? Qual que é essa relação? Muito boa, Aninha. Hoje você tá animada, hein? Eu Tô gostando de ver. Sexta-feira, doutor, tô on fire. Tá ótimo. Então, na verdade, a ciência já mostrou, sabe, Aninha, que existe uma relação direta entre as doenças da cavidade bucal e doenças sistêmicas. Então, a gente sabe hoje, por exemplo, que a colonização de algumas bactérias na cavidade bucal pode contribuir com a doença cardíaca, com a alteração, por exemplo, da diabetes do paciente. Então, a literatura é muito clara com relação com isso. Existe sim uma relação direta entre doenças que acometem a cavidade bucal e que podem ter alguma correlação com doenças sistêmicas, né? Então, a primeira e talvez mais importante condição que eu sugiro aqui é a gente entender que as doenças da cavidade bucal, elas dependem, na sua maior parte, de cuidados simples, básicos e que nós mesmos podemos fazer, cultivar e criar durante a nossa vida e no dia a dia, basicamente. Então, assim, manter uma escovação da boca, dos dentes, utilização do fio dental, não esquecer da língua, fazer isso 2, 3 vezes ao dia, isso contribui, né, para a saúde bucal e, consequentemente, para a nossa saúde de um modo geral, né? Lembrar sempre da hidratação. Então, é uma coisa interessante, hidratar bem o corpo faz com que o fluxo salivar fique também fazendo ali a sua função de equilibrar o pH da boca. Então, eu acho que o retrato é bem claro, né? A boca faz parte do indivíduo. Então, se eu cuido da boca, eu também estou cuidando do resto. E o contrário, né? Eu preciso cuidar do resto também para ter uma saúde bucal. Então, não dá para dissociar. É o que eu falo cada vez mais, né? O papel do cirurgião dentista na saúde do indivíduo vai muito além do que só olhar um dente, do que só a estética, né? É verdade. Falando, doutor, um pouquinho aí sobre essa hidratação, hábitos, por exemplo, comer bem, ter uma boa alimentação, não fumar, isso pode ajudar também, tanto na questão da saúde dental, quanto no hálito, doutor? Você lembrou bem, né? Eu acho que eu acabei falando das doenças e a litose eu acho que é uma condição que assim grave que precisa ser cuidada, né? Cada vez mais a gente entende. A litose, então, ela acaba oriunda ou de uma doença inflamatória da gengiva ou de uma baixa hidratação ou de um hábito ruim. Mas também, Aninha, é importante a gente entender que a parceria do médico com o dentista é fundamental, porque às vezes a litose vem lá de uma origem no trato gastrointestinal. Então, olha que legal a gente entender que não é uma coisa solta, né? Então, eu preciso estar o tempo todo vigiando, monitorando, porque às vezes uma alteração que eu estou percebendo, né, que a litose, que é uma condição social tão desagradável, né, desconcertante, talvez possa ter uma origem na cavidade bucal, mas também pode ter uma origem lá no estômago. Então, o dentista tem que ter esse trato para cuidar disso. E assim, diante de uma situação social tão desconfortável que é a litose, né, a minha sugestão é, quando tiver alguém próximo que está desenvolvendo isso, espera um momento oportuno, chama a pessoa e fala, com muito carinho, respeito, você tem procurado o dentista? Né, eu percebi uma mudança no seu hálito, olha isso, pode ser uma condição... Tem uma maneira carinhosa da gente ajudar o outro, né? Porque às vezes, sabe, Aninha, a pessoa que tá com mau hálito, ela não consegue perceber. Às vezes ela se acostuma com aquele odor, ou
existe alguma dificuldade e a pessoa se afasta, se retrai, quando na verdade quem está próximo precisa ajudar. Perfeito. Doutor, quase fechando o Vem com a Suprema de hoje, crianças e idosos precisam de algum tipo de cuidado em relação à saúde bucal de uma forma diferente, mais atenção talvez? Sim, sem dúvida, né? Eu tenho um lema que é assim, cada idade precisa de um cuidado especial, né? As crianças, Aninha, o foco nelas é com o trabalho de prevenção e educação. Por quê? Porque se eu educo o indivíduo para uma cultura, de um hábito, então, escovar os dentes, como escovar, a gente precisa entender que a qualidade da higiene bucal ela é mais importante do que a quantidade. Então, tem gente que escova com muita força porque acha que aqui vai limpar mais. Tem gente que escova rápido demais e quando, na verdade, existe uma técnica para se fazer isso. Tá? Então, o cirurgião dentista está apto a não só educar, que seria ali na infância, ajudar a criar esse hábito e a monitorar se ele está sendo feito adequadamente. O idoso também precisa de uma atenção especial e eu especialmente cuido de pacientes mais idosos, né? Mas uma coisa tem me chamado muita atenção nos últimos anos. A associação de muitos medicamentos tem feito um impacto no fluxo salivar dos pacientes idosos. Então, hoje a gente começa a monitorar não só o volume da saliva, mas a sua espessura. Então, alguns pacientes, hoje a gente tem feito a prescrição de saliva artificial para poder contribuir. A saliva tem um papel fundamental no monitoramento da condição de saúde bucal, sabe, Aninha? Então, o idoso também precisa desse cuidado. Então, a minha análise é, cada idade vai ter a sua demanda e a gente precisa entender a demanda de cada um para dar o remédio certo, para dar a atenção correta. Exatamente. Tá? Doutor, falando, né, sobre boca, sobre dente, dentista é uma coisa muito pessoal, né? Tem gente que tem pavor do barulhinho da máquina, enfim. Ajudar, né, procurar um bom dentista, um bom profissional, isso ajuda no tratamento. Como formar bons profissionais? Então, Aninha, eu pessoalmente, tá? Eu acho que todo profissional da saúde, ele é lógico que ele tem que ter uma excelente técnica, mas eu acho que a empatia, o carinho com o indivíduo, ele está acima de qualquer coisa, tá? Então, eu acho que é algo que vem se perdendo ao longo do tempo, né? Hoje, as consultas, às vezes, são tão rápidas, e eu acho que o médico, o dentista, a gente tem, um pouquinho de psicólogo, talvez, né? E eu percebo muitas vezes o paciente que chega no consultório, às vezes, ele precisa conversar um pouco, né? Então, te respondendo, assim, o que eu acho? Eu acho que o profissional da saúde precisa enxergar cada vez mais que a gente precisa ser gente que cuida de gente. Então, o cuidado não é só a técnica, né? Eu mexo com implantes, então, às vezes, a parte cirúrgica é a parte que mais me encanta do ponto de vista técnico, mas eu preciso enxergar que por trás daquela cirurgia linda que eu quero fazer, existe um indivíduo que está com medo, que está com receio, que está preocupado se vai dar certo ou não, né? Então, eu acho que o cuidado, o carinho vem acima de tudo. É óbvio, né, Aninha? Sem técnica adequada, a gente não faz nada. Então, partindo da premissa que a técnica está controlada, então o que eu vejo hoje muito é a gente tentar formar um indivíduo que entenda realmente que a área da saúde, a gente precisa cuidar das pessoas. E o cuidado não é só técnico, não é só seguir os protocolos de biossegurança, não é só seguir os protocolos rígidos de como faço o implante, como eu faço a prótese, mas cuidar do indivíduo. Eu acho que isso é talvez a grande cereja do bolo, sabe? E eu acho que escolher o profissional passa por isso também, né? Então, eu acho que por isso que a indicação, eu conheço um profissional que fez isso, vai nele, ele é legal, ele faz isso. E aí eu acho que rola um pouquinho aquela química, aquele carinho de você ser recebido. Poxa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, o que você acha? Escutar o outro. Então, eu acho que essa é uma habilidade que a gente tem tentado desenvolver na Suprema, que sai um pouco só da questão técnica, né? Eu brinco hoje com os alunos que a gente precisa reunir para você ser competente, a gente precisa reunir 3 habilidades. O treinamento, o emocional, a técnica naturalmente passa por isso. Então, na hora que eu junto essas 3 coisas, eu acho que naquele momento eu estou sendo competente. Então, eu acho que a ideia é essa, formar profissionais competentes para atuar na área da saúde. Maravilhoso. Com essa aula e essas dicas de Dr. Rodrigo Guerra, a gente encerra o Vem com a Suprema dessa sexta. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Seja sempre bem-vindo. Eu que mais uma vez agradeço e estou sempre à disposição de vocês. Um abraço a todo mundo aí. Obrigada, doutor. Vem com a Suprema volta na próxima sexta, 8h30 da manhã. E daqui a pouquinho a gente volta para fechar o Acorda da Semana.